Que louvor maravilhoso, não é verdade? Tem lugar que as pessoas não cantam, ficam só assistindo a turma de louvor cantar. Mas Deus gosta de ouvir a voz da congregação. E aqui dá para ouvir vocês, então é muito bom. Muito bom. E todas as músicas trazem aspectos do Evangelho. E isso é muito bom. Ele desceu da glória, Ele era um com o Pai. Ele veio nos resgatar, nos amar. E Ele é acima de todos, e os reinos vão acabar, vão passar, mas Ele vai reinar, e Ele é grande, Ele é maravilhoso. Então é muita coisa que nós cantamos aqui que nos traz a memória, né? E nos faz adorar Deus. E eu senti uma coisa muito forte durante o louvor. Eu li um livro um tempo atrás chamado Invencível. Alguém já leu esse livro, Invencível? Tem um filme, mas o filme não é a mesma coisa. Esse livro é muito deprimente, tá? Porque é de um atleta que sofreu tanto que você chega e fala assim: eu não acredito, esse livro vai terminar bem, mas que vou te falar, não tem jeito, eu nunca vi um cara sofrer tanto igual esse cara. Sim, é terrível, é terrível, é terrível. Eu aviso já desde já, se você não quer coisa terrível, se você sofre depressão, nem lê. Mas eu lembro quando eu li, porque é um documentário. Esse livro não é ficção, esse livro é verdade. Tem um avião na capa, e ele caiu no mar na guerra, foi derrubado, ficou num barco, nossa, passou horrores, depois foi preso pelos japoneses, sofreu horrores. E tinha um cara que perseguia ele anos e anos e anos, sofrendo. Você fala assim: um cara não consegue nem viver num negócio desse. Eu não consigo nem imaginar um sofrimento desse. Mas por fim ele sobreviveu. E ele foi assim, saiu da cadeia, porque jogaram a bomba nuclear no Japão e a guerra terminou, senão ele teria sido morto. Mas ele saiu, casou. Mas ele sofria de alcoolismo bravo e ódio desse cara que perseguiu ele, sabe? Na cadeia, ódio, ódio, ódio. E você lendo o livro, você dá um pouco de razão para ele mesmo, sabe? Quantos de vocês já assistiram um filme que você fica falando assim: que esse cara se dê mal mesmo, não é verdade? Nossa, mas ele vai sair livre, não é possível, né? Mas ele sofria terrores. A esposa dele acordava de noite, ele pegava ela, quase matava, porque pensava que era o cara de noite, era pesadelo, era assim, trauma que não tinha jeito de sair. E isso no filme não aparece um negócio que eu queria falar com vocês, porque eu adoro a Deus por causa desse negócio. Ele foi numa campanha de Billy Graham nos Estados Unidos. Ele foi uma vez. A mulher dele insistiu, a mulher amava ele, mas não dava para ficar casado com um cara do jeito que estava, alcoólatra, violento. Ele estava avariado, sabe? Uma pessoa estragada, sabe? Traumatizada. E nós temos muitos casos, e talvez hoje à noite tenha, por isso que eu estou falando sobre isso antes de entrar na palavra. Tem coisas que acontecem na vida da pessoa que traumatiza, sabe? E você, por mais que você ame Jesus, por mais que você, parece que aquilo nunca vai sair, sabe? Tem um livro que eu até indiquei para os obreiros à noite, que fala de um sobrevivente do Holocausto, e ele é um cara que nunca sarou. Ele viu o pai dele ser queimado lá, e ele foi um homem que acho que ganhou até prêmio Nobel, ele era um homem famoso e tudo, mas ele nunca sarou interiormente. E muitos que sobreviveram do Holocausto não conseguiram apagar a memória do que foi feito para eles, e eles acham que não tem solução. E a Bíblia fala: toda lágrima será enxugada. A Bíblia fala que não existe trauma que Deus não pode curar. É um negócio impensável se você pensar. Sim, não dá para entender, não é pela fé, é uma coisa que realmente Deus invade a gente com o amor dele. E ele foi numa segunda campanha de Billy Graham, e eu lembro o momento que eu li isso no livro e chorei, porque ele estava levantando para sair. Ele estava levantando para sair da campanha. A mulher insistiu para ele ir. Ele foi uma vez,
não mudou. Foi a segunda vez, estava levantando para sair já, e ela seguindo ele pelo corredor. E Billy Graham, acho que nem sabia, sei lá, dele e tal, mas dirigiu uma palavra. E essa palavra, quando ele estava em pé saindo, essa palavra veio para ele. Eu acho que Billy Graham não sabia que era para ele, mas a palavra chegou no coração dele e Deus curou esse cara instantaneamente. Nunca mais teve pesadelo, nunca mais estava viciado em álcool, perdoou o cara, teve vontade de ir lá encontrar com o cara. Assim, é um negócio impensável. Impensável. Em 1 hora, em 1 minuto, Deus mudou a vida desse cara. Então todo o livro é extremamente deprimente, mas esse momento não aparece no filme, mas no livro tem, documentado, aconteceu. Esse cara foi mudado, o amor de Deus invadiu o coração dele e ele foi curado da trauma de tudo. Tem alguém aqui nessa noite que sente algum trauma que está perseguindo você? Se você tiver coragem, se você tiver fé, fique em pé, por favor, vamos orar para que Deus possa ministrar em seu coração essa cura. E não precisa esperar a eternidade, pode acontecer hoje à noite, pode acontecer. Eu senti tanto amor de Deus nessa noite, tanta graça. Deus é fiel, Ele é uma pessoa que o amor dele pode nos curar. Ele aparece nas horas que você menos espera. Às vezes você quer que ele apareça e não aparece de jeito nenhum, você fica muito frustrado, mas quando você menos espera, quando você realmente precisa, ele aparece. Se tem alguém aqui nessa noite e quiser oração nesse sentido, por favor, fique em pé e nós vamos orar por você. Eu só senti de fazer esse apelo, sabe? Porque Deus entende os traumas do nosso coração, coisas que a gente não consegue apagar. Senhor, em nome de Jesus, esse amor de Deus, venha descer sobre esses queridos irmãos, Senhor. Venha tirar, Deus, as memórias, venha tirar os traumas, venha tirar pessoas que às vezes foram estupradas. É uma coisa que é impensável, não tem jeito de apagar, mas o amor de Deus apaga. Senhor, nós pedimos nesse momento graça sobre essas vidas preciosas. Pedimos que o Senhor cure, que o Senhor revele o teu grande amor, dá aquele abraço, aquela graça, aquele amor que flui do Calvário, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos cura para esses irmãos, nós pedimos libertação, nós pedimos que aquilo que aconteceu com aquele irmão, naquele livro invencível, que o Senhor faça isso nesta noite, Senhor, que de alguma forma esses irmãos possam sentir, talvez não agora, mas que possam sentir que foi embora, que essas memórias horríveis foram embora, que esses traumas foram curados, que eles encontraram a tua graça, o teu amor. Senhor, em nome de Jesus eu peço e agradeço e louvo o teu nome e exalto o teu nome. Tu és o Deus que curas, tu és o Deus que saras, tu és o Deus que tira essas memórias, tira os pesadelos, tira essas marcas horríveis de Satanás. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a ti e louvamos a ti. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que Deus, que você que experimente esse amor de Deus, essa graça de Deus. Ele aparece quando a gente menos espera. Ele aparece e Ele é fiel, e Ele não copia coisa de outros. Ele faz por Ele mesmo, Ele faz da maneira dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, mas Ele apaga essas memórias. Eu não sei quantos que leram aquele livro A Cabana. Alguém leu aquele livro A Cabana na época? Assim, tem muita coisa que o pessoal ficou fazendo controvérsia e tudo e tal, mas tem uma coisa maravilhosa, que aquele cara também era traumatizado com a morte horrível da filha dele, e ele no fim do livro, ele vê a filha dele dançando e cantando e glorificando a Deus, e isso cura a alma dele. Gente, Jesus vai curar toda lágrima,
você não vai lembrar de nada ruim, porque a cruz é superior, Ele é superior, Ele é maior. Vocês creem nisso, irmãos? Glórias a Ti, glórias a Deus, aleluia. Tem um livro, acho que muitos já compraram aí, eu nem tive tempo de indicar, Desvendando o Mistério da Fé. Esse livro eu tenho, Deus sempre coloca em minhas mãos livros especiais, livros que Ele quer que eu leia. Tem livros que eu tenho na minha coleção, minha biblioteca particular lá, que eu não li há 20 anos, 30 anos, está lá, eu nunca li, mas tem hora que Deus fala assim, pega aquele livro lá e leia, e é cura, e é coisa maravilhosa. Um livro desse foi um livro que chama, assim, eu peguei muitos anos, a editora me deu, da Quadrangular, um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite. E esse livro, só o título, essa palavra veio muito forte para mim há um tempo, e eu tinha esse livro muitos anos e nunca tinha lido. Quando eu li, meu Deus, que livro maravilhoso, que coisa tremenda. Deus trabalha no turno da noite, a gente dormindo e Deus trabalhando, isso é precioso demais. Mas esse livro, eu estava lendo os evangelhos e pensando e vendo, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Toda hora eu via isso, Jesus olhando aquele jovem rico ir embora, e Jesus não correu atrás, e ele falou, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. O discípulo falou, então quem pode ser salvo? Aí ele falou assim, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Depois ele falou que era a figueira secou, e falou, olha, a figueira secou, e Jesus falou assim, tende fé em Deus. Só que a palavra no original não é tende fé em Deus, fica parecendo que a gente tem que arrumar fé em algum lugar lá dentro de nós, que chama-se pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo, e as pessoas chegam, você não foi curado porque você não crê. Não é verdade. Sabe qual é a original? A original é, tende a fé de Deus, não é tende a fé em Deus, é tende a fé de Deus. Você não tem jeito de achar algum lugar dentro de você para ter fé, não existe fé em você. Sim, é impossível você ter fé de você mesmo, a fé vem dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus, fé não vem de você, fé vem de Deus. E nos frutos do Espírito em Gálatas tem, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade. Não é verdade, não é fidelidade, é fé. Fé é dom de Deus, e fé é fruto do Espírito Santo. Quando você sente isso, sai um peso das suas costas, você começa a sentir livre, para que no momento certo, essa fé de Deus desça em você, e aí você vai ser curado, aí você vai fazer milagres, aí você vai fazer as coisas, né? Quando Pedro levantou aquele paralítico na porta do templo, ele falou, por que vocês estão olhando para mim? Não fiz nada não. Foi o nome de Jesus e a fé que vem por ele que levantou esse cara. E esse livro é escrito por Charles Price, ele é um evangelista de cura do início do século passado, curou milhares de pessoas, mas ele dá exemplos, ele cita a Bíblia, é uma coisa, esse livro é uma coisa tremenda, veio confirmar as coisas que eu estava lendo. E toda vez que eu leio uma coisa que me abençoa, eu compro 100, 200 livros e vou vendendo, vou distribuindo, porque eu quero que outras pessoas recebam a mesma coisa. Então, se você é uma pessoa que foi condenado porque não tem fé, ânimo, a fé não vem de você, a fé vem de Jesus. Ele fala, a tua fé te salvou. Por que a tua fé te salvou? Porque Jesus estava passando. Se Jesus não estava passando, a fé dele podia ser o tanto que fosse, que não ia adiantar nada, entendeu? Eles tinham fé porque Jesus estava passando. Se Jesus está passando, e ele fala de casos aqui nesse livro, pessoas que chegavam para ser curado nas campanhas dele e saía frustrado porque não era curado, e depois eles achavam essa fé que vinha de Deus e chegava radiante antes de ser curado, e eram curados porque a fé de Deus chegou na vida deles.
Então é algo que não vem de nós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Eu espero que isso ajude você a aliviar da carga e entender que até a fé vem de Deus, não vem de nós. Ele é dom de Deus, ele é fruto do Espírito, e ele vem quando Jesus está presente. Então fica aberto para essa fé chegar em seu coração, tá? Fica aberto, porque isso acontece mesmo, sabe? É uma coisa maravilhosa, maravilhosa, tremendo. Muitos aqui levantaram a mão, não estavam de manhã, então deixa eu só falar desses 4 livros. Não são 5 mais, são 4, que esgotou um, mas tem mais um pouco desses livros aqui que eu trouxe. São livros que Deus me deu palavras durante o ano passado. Essas palavras, quando eu dei, eu nunca imaginava que ia virar livro, mas virou. E são livros que podem abençoar a sua vida. São livros curtos, livros rápidos. Tem QR Code no fim, você pode assistir a palestra original no vídeo, no YouTube. Esse acho que não, esse aqui já é o último, Preparar o Caminho. Isso aqui dá orientações práticas sobre como nós devemos viver agora, preparando para a volta de Jesus. Muito importante esse livro. Inclusive tem uma mensagem do Davi Wilkerson aqui, que nós publicamos a Impacto muitos anos atrás, que também está falando. Então tem muita coisa que a gente está dormindo e precisa preparar para a volta de Cristo. Aqui tem um outro livro, A Reforma da Igreja Não Acabou. Talvez você não tenha muita noção do que está escrito no livro, mas no livro eu estou mostrando uma sequência no Evangelho de João, que Jesus não veio fundar a igreja. Jesus veio pegar pecadores, e disse que no início de João ele não confiava neles, ele não confiava em ninguém, nem nos discípulos dele, porque ele sabia que eram bananas, né? Quem estava de manhã sabe disso. E aí não é só os homens, as mulheres também. Ele sabia que o homem chora na frente do altar e depois daqui meia hora já está pecando, entendeu? Então assim, esse é o ser humano. E Jesus disse que Jesus sabia o que estava no ser humano e não confiava em ninguém, mas ele chamou essa matéria-prima muito ruim, ele chamou para discipular. Então ele pegou pecadores, transformou em discípulos. Os discípulos são aprendizes. E o que ele fez com esses discípulos? Ensinou credo? Ensinou teologia? Não. Ele transformou pecadores em amigos. Ele ensinou esses discípulos a andar com ele, gostar dele, aprender o jeito dele, levar palavras duras dele, ver os sinais dele, ver o amor dele para as multidões. Ele chamou eles para ser amigos, para andar com ele. Ele veio para a terra para fazer amigos. O Deus Todo-Poderoso desceu do céu, encarnou e veio para fazer amigos, só isso. Ele termina, e aí João 15 ele diz: vocês são meus amigos. Quer dizer, há pessoas que ele não confiava em João 2, agora ele discipulou. Agora em João 15 ele fala: vocês são meus amigos e eu confio em vocês, e revelou para vocês todos os meus segredos. E depois que ele ressuscitou, ele falou assim: vocês agora são testemunhas. Então a igreja não é um depósito de pessoas que tem que ficar segurando para não perder a salvação. Não, a igreja é um ajuntamento de testemunhas. A igreja é pecadores que viraram discípulos, que viraram amigos e depois são testemunhas. Então você não está aqui como plateia, você está aqui para testemunhar de Jesus para o mundo. Aqui não é um lugar para você só ficar quentinho e não perder a salvação. Não, aqui é um lugar para te fortalecer no Espírito Santo, para você sair para o mundo e ser testemunha de Jesus. Lembra disso: pecadores, discípulos, amigos e testemunhas. É isso que é o tema desse livro aqui, tá? E esses dois aqui, o corpo humano revela ou esconde Deus. Deus desceu da glória, é caro. Ele veio encarnar no ventre de Maria. Ele veio ter um corpo igual ao nosso para revelar Deus. Então o corpo humano pode revelar Deus. João falou depois: aquilo que nós pegamos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, isso vos anunciamos. Ele falou isso anos depois, lembrando do tempo que ele passou com Jesus. Ele falou assim: não é conversa, não é teologia, é conhecimento. Nós estávamos com ele, a gente viu ele, a gente ouviu ele, a gente pegou nele. Então o corpo humano pode revelar Deus. Mas sabe de outra coisa? Em Nazaré ele não pôde fazer milagres. Deus Todo-Poderoso não conseguiu fazer milagres em Nazaré. Por quê? Eles falam assim: quem é esse cara? Ele diz que é filho de Deus.
Ele é daqui de Nazaré. Eu brinco que ele é de Rubiataba, Goiás. Ou ele é de, como é que chama a cidadezinha pequena aqui perto? Mirassol. Pode vir alguma coisa boa de Mirassol? Você fica lendo a Bíblia, fica Nazaré, fica tudo assim e tal, mas pensa um pouquinho, traduz um pouquinho para a linguagem de hoje. Nós achamos o Messias de Nazaré. O outro fala assim: de Nazaré? Fala sério. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele fala assim: ele é carpinteiro, está aqui 30 anos, consertando telhado do pessoal. Conhecemos os irmãos dele, as irmãs dele. Filho de Deus? Então a carne escondeu Deus deles. Eles conheciam segundo a carne. E você pode estar numa, como é que você chama as reuniões, essência? Você pode estar numa essência. Esses irmãos aqui, José, Maria, tá? E você, assim, esses irmãos aqui, eu conheço ele trabalha nisso aqui, ele trabalha naquele aí, ela faz isso, ela é sanguínea, ele é colérico, ele é melancólico, ele não sei o quê. Você dá toda a notícia da vida dele. E você não encontra Deus, mas Deus está na igreja, Deus está na casa, Deus está ali. Mas se você não tomar cuidado, você conhece segundo a carne, você não consegue enxergar, porque era Deus em Jesus, eles não conseguiam enxergar. Imagina os irmãos, pior ainda, né? Principalmente se eles vierem de Mirassol, né? Mas Jesus tinha orgulho, gente. Ele falou do céu. Ele falou do céu, glorificado, ressuscitado, Filho de Deus, que vem reinar. E Paulo falou assim: quem és tu, Jesus? Quem és tu, Senhor? Porque ele não sabia quem era, ele estava perseguindo Jesus, achando que era o maior absurdo falar que ele era Filho de Deus. E Jesus fala com a boca cheia: eu sou Jesus de Mirassol. Ou eu sou Jesus o Nazareno. Olha quantas vezes fala. Ele podia falar: eu sou Jesus de Belém, porque nasceu em Belém, mas ninguém sabia, entendeu? Então assim, quando fala tomar a ceia, ele fala: vocês tomam para pior, tem gente morrendo, adoecendo, porque toma a ceia errado, porque não discerne o corpo de Cristo. Bom, o corpo de Cristo, todo mundo na hora da ceia lê 1 Coríntios 11, ninguém lê 1 Coríntios 10, lê 10 também, está na Bíblia. Ele fala: nós que somos um só pão, comemos de um só pão. Ou seja, quando você vai tomar ceia, você não pode discernir só o pão. Isso aqui não é só pão, isso aqui eu estou comendo pão com fé, que é Jesus, é o corpo de Jesus, vai me trazer vida. Então eu estou discernindo Jesus, estou comendo a ceia com discernimento. Mas os irmãos com quem você está tomando são o corpo de Jesus também. E você precisa discernir, apesar de toda essa máscara da carne, tem Jesus dentro desses irmãos. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, amém? Então só um pouquinho, esse aqui é a encarnação de Deus na igreja. Também não vou pregar isso, senão eu não vou pregar mais nada hoje, né? Então vai a minha dica para você ler, estudar, meditar, ver as passagens bíblicas e mudar seu conceito sobre algumas coisas, amém? Eu quero que você mude seu conceito, que você começa a ir para a reunião da essência com expectativa. O que Deus vai fazer hoje? Na nossa conversa, será que nós vamos tocar em Jesus? Será que nós vamos ter alguém dando uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento? Será que nós vamos encontrar um lugar para tocar nas vestes de Jesus? Será que nós vamos ver alguém que nunca falou numa reunião, que não tem coragem, de repente vai orar uma palavra simples e vai me tocar, e eu vou sentir que Deus encontrou comigo? Vai com expectativa, porque Deus está na igreja, Ele se encarnou na igreja, Ele está nos irmãos, apesar de parecer que não, mas Ele está. O corpo humano revela ou esconde Deus, e você precisa ter discernimento. Se você não tiver discernimento, você vai achar: não, isso aí não é nada, isso aí eu conheço as falhas dele, conheço o jeito dele, e aí você vai perder, Eles perderam Jesus porque conheceu segundo a carne, entendeu? A gente precisa apagar, conhecer segundo a carne, e será o que tem de Jesus nessa pessoa que está na minha frente?
E não é só na reunião, tá? É a nossa vida correr diária, olhando pessoas no nosso trabalho. Tem hora que a gente vê Jesus numa criança, vê Jesus em pessoas, Ele revela, tem um vislumbre, Ele aparece, amém? Deus é tão grande que Ele pode nos aparecer através de pessoas. Pessoas podem ser revelação de Deus para nós, amém? Bom, então nós, hoje à noite, nós queremos falar um pouquinho sobre esses últimos dias em que nós estamos vivendo. Nós temos a apostila, vários de vocês adquiriram, sobre as festas de Israel. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero só nos posicionar para nós entendermos qual a época que nós estamos vivendo hoje, porque é muito importante você saber o que Deus está fazendo hoje e o que você deve estar fazendo, porque senão você é um bobo alegre, entendeu? E quem aqui quer ser bobo alegre? Ninguém, né? Ainda bem que vocês estão escutando ainda, né? Porque tem gente que dorme e levanta a mão. Eu. Aí confirma que é bobo mesmo, né? Mas Jesus falou que tem um problema de cego guiar cego, e os dois caíram no barranco. Agora, o cego que é guiado não tem tanta culpa, porque coitado, ele é cego. Agora, o cego que guia o cego, esse cara é culpado, porque ele é cego, não enxerga, e ainda fala que vai guiar o outro, entendeu? Então, a Bíblia fala, se você não sabe, não banca o mestre, porque você vai ter maior condenação. E tem muitos pastores, líderes, influenciadores digitais, coaches, que estão desencaminhando as pessoas e despreparando as pessoas para as coisas que estão acontecendo. Você precisa, para você saber agir corretamente, você precisa saber a época que nós estamos vivendo, profético. Porque Noé fez uma arca e ele foi sábio, porque vinha um dilúvio. Noé fez a arca, era a época de fazer a arca, 100 anos fazendo a arca. Se não viesse chuva, ele era um louco, mas veio a chuva, ele é um sábio, porque ele obedeceu à voz de Deus. Agora, Moisés não fez arca, não era a hora de dilúvio. Está escrito na Bíblia que Noé fez arca, eu vou fazer uma arca também. Não funciona, não funciona. O que Deus usou Moisés para fazer? Tirar o povo do Egito, atravessar o deserto e levar para a terra prometida, certo? Mas qual era a ferramenta dele? Que a ferramenta de Noé era a arca. Derrubar a árvore, serrar, pegar as tábuas, colar, tá? E construir a arca, beleza. Qual era a ferramenta que Moisés usou? Cajado. É um cajado. Ele estava com o cajado lá no deserto. Deus falou assim, ele falou, estou velho, quando eu era novo eu não consegui, velho eu não vou conseguir nada. Deus falou, vai assim mesmo. E aí, o que você tem na mão? Um cajado, grande coisa, cajado para pastorear ovelhas. Ele falou, não, joga no chão. E aí todos os milagres, todas as pestes no Egito era com cajado. O faraó deve ter tido um medo danado daquele cajado. Levantava para o céu, dava trovão. Levantava assim, vinha gafanhoto. Levava sobre o rio, virou sangue. Veio os sapos, veio piolho, veio mosca, e veio todas aquelas coisas, entendeu? Então era o cajado. Mas Josué era discípulo dele. Você acha que Josué usou o cajado para resolver as coisas? Não. Moisés falou assim, aqui Josué, aqui está meu cajado, ele fez tantos milagres, agora com ele você vai conseguir fazer milagre também. Não, Josué não usou o cajado. Como é que Josué abriu o rio Jordão? Porque Moisés abriu o mar vermelho com o cajado, certo? E Josué abriu o rio Jordão com o quê? A arca da aliança. Os sacerdotes levaram a arca para dentro da primeira das coisas da água, e a água abriu. Como é que ele derrubou os muros de Jericó? Andando ao redor com a arca. Cada geração tem uma tarefa, e cada geração tem uma ferramenta diferente para ser usado, para se preparar para os problemas que virão. Amém? Qual é a época que nós estamos vivendo
e quais são as coisas que nós devemos estar fazendo. Tem muita coisa nesse livro que eu falei aqui, Preparar o Caminho, tá? Que eu não vou conseguir falar hoje à noite. Tem muitas coisas, muitas dicas sobre o que nós devemos estar fazendo. Estou falando isso há muitos anos e agora com mais intensidade, porque os dias estão aproximando e a coisa está ficando séria. Quase tudo que alguém falar com vocês sobre escatologia é o estudo das últimas coisas. Quando a pessoa afirma categoricamente uma coisa, nós estamos agora na terceira trombeta, desliga na hora e vai assistir outra coisa. Nós estamos agora na quarta taça, vai acontecer isso, depois vem 7 anos, depois vem isso, depois vem aquilo, desliga. Gente, Deus faz questão de nós não sabermos. Ele não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba antes. Ele quer que você fique dependendo dele. O quartel-general não está aqui na terra. Ninguém aqui sabe. Quem sabe as coisas sabe a próxima coisa. Deus falou com Abraão: sai para essa terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas onde está, Deus? Eu não vou sair sem saber onde é. Ele falou: então você não vai, porque se for, você tem que ir na fé, que quando chegar lá eu aviso que é aqui. E de fato, quando ele chegou lá e fez um altar, Deus falou: é aqui mesmo, você acertou. Então Deus não gosta. Por exemplo, quando o povo falou: esse Jesus disse que ele é Messias. No profeta Miqueias está escrito que o Messias nasce em Belém. Esse cara de Mirassol? Esse cara é de Nazaré? Porque todo mundo achava que ele tinha nascido em Nazaré. Ele ficou a vida toda em Nazaré. Você acha que Jesus falou assim: peraí, gente, coitado de vocês, eu nasci em Belém, tá? Não, ele deixou eles enganados. Ele deixou eles pensando que nasceu em Nazaré. Ele podia ter falado: aqui minha certidão. Não, ele deixou pensando errado, porque o profeta falou realmente que Jesus tinha que nascer em Belém. Ele não podia nascer em Nazaré. Mas se eles não conseguissem enxergar Deus nele assim, ele falou assim: eu vou provar para vocês. Não vou provar coisa nenhuma, fica aí pensando errado mesmo. Então eu tenho certeza que todos nós seremos surpreendidos pelas coisas que Deus vai fazer nesses últimos dias. Que nenhum de nós vamos saber quando começaram os 7 anos, ou os 3 anos e meio, ou se aconteceram as trombetas, ou se... Não, nenhum de nós vai saber, não. Quando olhar para trás, a gente fala: nossa, cumpriu certinho. No retrovisor vai dar para ver, mas antes não vai dar para saber. Você não deve estudar escatologia? Não, está na Bíblia, é para estudar, sim. Mas não afirme nada categoricamente, tá? Não acredite em alguém que fala que saiba, porque ninguém sabe. E Deus faz questão que não saiba. E Ele vai surpreender todo mundo, e a coisa vai acontecer totalmente diferente do que todo mundo está falando que vai acontecer. Beleza? Então agora nós vamos falar sobre escatologia. Tem uma coisa que é garantido, que nos dá dicas sobre em que hora nós estamos na noite, em que hora nós estamos agora, que são as festas de Israel: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. 3 festas no ano. Um ano é um ciclo. O ano representa a história da humanidade. Tudo que Deus vai fazer na história da humanidade. O começo do ano é o começo do plano de Deus. O meio do ano é o meio do plano de Deus. E o fim do plano de Deus é a última festa, que é Tabernáculos, certo? Então, e eles celebram essas festas todo ano. E todo ano, essa parábola, essa figura, está profetizando o que tem que acontecer antes de Jesus voltar. Logo, ele não pode voltar se não completar o que ele está profetizando que vai acontecer. E faz, séculos que ele está falando isso. A Páscoa fala da morte de Jesus na cruz por nós. Quando Jesus celebrou a primeira ceia? Na noite da Páscoa. A última Páscoa, a primeira ceia. Quando Jesus morreu? Na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia na sua Bíblia, em todos os evangelhos. Quando que Jesus morreu?
na noite da Páscoa. Sabe o que aconteceu no dia da manhã? Eles falaram assim: Jesus, onde a gente vai celebrar a Páscoa? Que eles celebravam todo ano com Jesus. Onde vai celebrar? Jesus falou assim: vai encontrar um homem que está carregando um cântaro de água, e onde ele entrar, pergunta ao dono da casa se ele tem um salão, ele vai te mostrar um salão, lá vai preparar a Páscoa. À noite todo mundo reuniu, era a noite da Páscoa, tinha o cordeiro assado lá, tinha o pão sem fermento, tinha tudo direitinho. E Jesus, naquela hora da Páscoa, que eles celebravam todo ano, ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele pegou o pão, repartiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois ele tomou o cálice, que sempre tinha na Páscoa, e falou: bebei dele todos, essa é a nova aliança no meu sangue. Certo? Então a Páscoa do Velho Testamento foi praticado anos e anos e anos e anos com cordeiros, que eram figura do cordeiro. Mas no Novo Testamento, eu não estou falando do Velho, estou falando do Novo. No Novo Testamento, a Páscoa verdadeira aconteceu na noite da Páscoa de figura. Deu para gravar isso aí? Entenda isso aí. Qual a segunda festa? A segunda festa é Pentecostes. Pentecostes é a palavra grega que significa 50 dias. No hebraico não tem a palavra Pentecostes, tem a palavra festa das semanas, a festa do Shavuot. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No outro dia, 50, certo? O que aconteceu nessa festa do Velho Testamento? Eu já falei que a Páscoa foi a saída do Egito, foi o sangue na porta, foi comendo o cordeiro dentro da casa, tá? A morte dos primogênitos, entendeu? Tudo isso aconteceu. E depois vem no Novo Testamento, Jesus morre na cruz, e depois ele ressuscita no dia dos molhos das primícias, certinho, tudo certinho, tá? Cumprindo exatamente a figura das festas do Velho Testamento no Novo Testamento. Tá dando para entender, gente? Eu estou falando muito rápido ou não? Vocês estão entendendo? Porque eu tenho que chegar no fim logo, né? Então eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Sobre as festas, você pega a apostila aí, se lê devagar e vai entendendo e vai, porque é muito profético, é muito maravilhoso. As festas têm muita coisa boa, mas minha intenção não é entrar em detalhes. Eu quero só que você veja como o Novo Testamento explica que as festas são a profecia sobre o que Deus vai fazer na terra antes da volta de Cristo, para nós sabermos a nossa época agora, o que nós devemos estar fazendo, o que nós devemos estar esperando de Deus. Então, o que aconteceu 50 dias depois que eles saíram do Egito? Deus deu a lei em tábuas de pedra. Deus falou em voz audível no Monte Sinai, trovões, relâmpagos, terremotos, som de trombeta. Aí Deus falou em voz audível para uma nação inteira os 10 mandamentos, e ele escreveu com o dedo dele e ainda formou essas tábuas de pedra. Infelizmente o povo ouviu a palavra, mas poucos dias, porque Moisés demorou no monte, eles desobedeceram o primeiro e o segundo mandamento, que é não terás outros deuses e não farás para ti imagem. Eles desobedeceram. Moisés desce do monte, pega aquela obra-prima que Deus fez, e ele quebrou, e viu um carnaval lá no meio da congregação, pessoas nuas, pessoas fazendo sexo, pessoas adorando Deus estranho, o bezerro de ouro. Ele viu toda aquela bagunça, e ele falou: quem é do lado do Senhor? Aí veio os levitas: mata todo mundo que está nessa porcaria aqui, ó. E eles foram e mataram. Essa foi a inauguração da lei de Deus. Quantas pessoas morreram? 3.000 pessoas morreram naquele dia. E aí Moisés volta, só que agora ele tem que fazer as tábuas, e Deus escreve de novo nas tábuas, e essas tábuas eram guardadas na Arca da Aliança, e aí era o centro do tabernáculo e da morada de Deus no meio do povo, tá? Então isso é Pentecostes, tá? No Novo Testamento, o que aconteceu lá no Novo Testamento? Jesus falou com os discípulos quando ele ressuscitou. Quando ele morreu, eles ficaram todos tristes. Acabou a nossa esperança, a gente achou que ele ia trazer o reino, que ele ia reinar, mas ele morreu, e depois ele ressuscitou e apareceu para eles. Eles ficaram alegres, e ele falou assim, eles perguntaram: vai vir o reino agora? Ele falou: não vai vir o reino agora não, vocês vão ser testemunhos até os confins da terra, vai demorar um pouco, vocês têm que levar testemunho da minha ressurreição para todo lado da terra.
Só que vocês são testemunhas, vocês comeram comigo, vocês me viram durante minha vida, vocês me viram morrer, vocês me viram ressuscitar, vocês são testemunhas. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele pregou e os 11 estavam lá junto com ele, falando assim: nós estamos lá, nós vimos, entendeu? Era fato histórico, fato provado, tá? Mas Jesus falou assim: vocês são testemunhas, mas não sai agora não, porque vocês não são capazes. Vocês viram, realmente vocês são testemunhas, mas vocês não vão dar conta da coisa não, vocês precisam de poder, vocês precisam de poder, vocês precisam do Espírito Santo sobre vocês. Então, fica em Jerusalém, até que do alto você receba o Espírito Santo. Ele não avisou que ia ser um dia, uma semana, 10 dias, 50 dias, um ano. Ele não avisou quando. Eu estou falando para vocês, Deus não gosta de avisar não. Ele gosta que você fica na pendura, sabe? Fica dependendo, fica orando, e Ele não dá dica, e você fica lá orando. E eles ficaram orando e esperando. Ele falou que vai mandar o Espírito Santo, então vamos lá. Eles não sabiam que dia que o Espírito Santo ia vir. Todo dia os 120 estavam lá orando, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, toda a turma estava lá junto, orando, orando, orando. Mas vocês sabem, alguém aqui sabe qual é a primeira frase de Atos 2? E veja bem, gente, eu estou falando com vocês sobre as festas, eu não estou usando o Velho Testamento, eu estou usando o Novo Testamento, tá? Então eu não estou falando de figuras só, estou falando de como Deus revela que Ele usa as figuras para cumprir a sua palavra. Qual a primeira frase de Atos 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, Deus derramou o Espírito que escreve a lei em nosso coração no mesmo dia que Ele escreveu em pedras. E em Jeremias 31 Ele tinha falado que eu vou fazer uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, essa aliança que vocês quebraram, mas eu vou escrever a minha lei nos seus corações. Então no dia que Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra, no Novo Testamento Ele escreveu a lei no coração. E Pedro, que não entendia nada, de repente ele fez um curso de teologia em 2 minutos. E esse cara que não sabia da primeira vinda, agora ele fala da segunda vinda. Ele cita 3 passagens das Escrituras, ele vira um doutor da lei, pelo Espírito Santo que entrou nele e interpretou tudo que Jesus tinha falado com eles. Assim, ó, ele não só falou em línguas, ele recebeu o Espírito Santo com poder, e ele pregou o Evangelho, e abriu a porta para a igreja, começou a igreja com o poder do Espírito Santo. E quantas pessoas converteram no dia que Pedro pregou? 3.000 almas. A lei em pedras, 3.000 morreram. A lei em tábuas de carne, 3.000 foram salvos. Deus é metódico. Ele acha que ele sofre de toque também, sabe? Ele não era 3.001, não era 2.999, não. É 3.000 para vocês entenderem, seus idiotas. Então ele cumpriu Páscoa na data da Páscoa. Ele cumpriu Pentecostes na data de Pentecostes. E esse data de Pentecostes era a data da festa do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento vem o cumprimento na data da figura. Se ele tivesse avisado eles: gente, fica em Jerusalém que no dia de Pentecostes eu vou derramar o Espírito Santo. Você acha que eles iam ficar orando? Eles iam ficar na churrascaria o tempo todo. Iam só começar a orar no dia de Pentecostes. Não, mas eles não sabiam. Eles não sabiam. Mas ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu, um som de um vento impetuoso, encheu a casa. Foi no dia de Pentecostes. E naquele dia tinha judeus de toda parte do mundo que falavam todas aquelas línguas. E eles estavam lá para quê? Para a festa de Pentecostes, a festa do Velho Testamento. Mas eles entenderam essas línguas, entendeu? Então espalhou o Evangelho rapidamente, porque as pessoas já estavam lá para ver isso. Agora vamos fazer uma pergunta. Jesus morreu na cruz e a gente aceitou. Então Páscoa é nossa salvação. Nossa fé em Jesus nos tirou do mundo, que é o Egito, nos tirou de Faraó, que é o diabo, pelo sangue do Cordeiro, sem mérito nosso.
Pão sem fermento, sem orgulho. Ninguém é salvo porque é bom, você é salvo porque você é ruim. Sabe, quando você fala assim: meus parentes são católicos, meus parentes são idólatras, meu patrão é ímpio. Para com isso. Sabe quem Deus salva primeiro? Os piores. Se você é a única da sua pessoa que é salvo, é porque você é pior que todos os outros. Ele gosta de pegar os piores primeiro. Então assim, Paulo falou: eu sou o pior dos pecadores. Paulo falava: eu sou o pior dos pecadores. Entendeu? Então assim, por que as pessoas não gostam de crente, de evangélico? Porque ele sempre se acha melhor. Por que crente cobra cachê para dar testemunho? E o cachê sobe quanto mais pecador ele foi. Se ele é filho de crente, nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez bagunça, o cachê dele não vale nada. Mas se ele foi pai de santo, se ele foi filho de capeta, nossa, aí sobe pra caramba. Isso é abominação. É uma semana de pão sem fermento. Você ter salvo não é porque você é bom, não. Você é um desgraçado que a graça de Deus alcançou você e nunca fala nada. Fala assim: eu sou necessitado, eu preciso da misericórdia e eu estou aqui de favor. E vida eterna você vai ter que falar: eu estou aqui de favor. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim: depois de 1 milhão de anos lá na vida eterna, vai ter um monte de anjos que não me conhecem ainda, e eles vão estar andando com aquelas travessas cheias de refresco gostoso, aquela coisa maravilhosa. E eles vão estar passando, e quando ele me vê, ele vai ficar tão assustado que ele vai deixar cair e vai começar a adorar a Deus. Vai assim: Deus, eu sabia que o Senhor é grande, mas até o Haroldo chegou aqui. Entendeu? Então assim, nós vamos ter que sofrer isso o tempo todo, gente. Se você não quer ficar devendo favor, não vai para o céu, tá? Porque você deve favor eternamente. A Bíblia diz que nós somos salvos para louvor da glória da sua graça. Nós somos troféus. Deus fala assim: olha esse aí eu salvei, olha esse aí também, ó. Aí sim, entendeu? Então assim, Páscoa é isso. Pentecostes é quando a gente é batizado no Espírito Santo, recebe o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas sabe, a igreja perdeu o Pentecostes, não prosseguiu para tabernáculos. Tabernáculos, eles moravam em tendas por 1 semana para celebrar como eles viviam no deserto. Mas para celebrar tabernáculos, você tem que ter casa de alvenaria. Concorda comigo? Porque o que adianta? Eu estou morando no deserto, eu estou numa casa provisória, num barracão, numa tenda feita de galho de árvore, certo? E eu estou vivendo isso o tempo todo. Eu vou celebrar a festa de tabernáculos? Não, porque eu estou o ano todo. Não é uma semana, eu estou o ano todo vivendo isso. Ele só pode ser celebrado, a festa de tabernáculos só pode ser celebrado quando você tem casa de alvenaria. Aí você mora numa casa boa, casa segura, casa permanente. E aí 1 semana por ano você sai com os meninos para o quintal e faz uma casinha provisória e fala assim: lembra que nós estávamos naquela casa provisória? Lembra como foi? Lembra como Deus nos deu maná? Lembra como foi? E você celebra. Mas você está numa casa o ano todo, né? A Bíblia fala que tabernáculo é esse corpo nosso provisório. Gente, você sabia que todos nós somos feios? Alguém sabia disso? Se nós não fôssemos feios, a indústria cosmética não era bilionária, certo? Nós somos todos feios. Tem alguns que escapam por uma coisa, não sei porquê. Mas nós teremos corpos gloriosos. Nós teremos corpos maravilhosos. O que temos agora não compara com a glória que nós vamos ter. Nós vamos ter corpos assim lindos, maravilhosos, refletindo a glória de Deus. É coisa que você nem consegue imaginar. É coisa assim tremenda, sabe? Coisa tremenda. E quando nós tivermos esses corpos gloriosos, nós vamos celebrar todo ano a festa de tabernáculos, e Deus vai nos lembrar como nós éramos aqui. E nós vamos falar assim: meu Deus, quantos livramentos o Senhor fez, eu nem sabia.
Quantos anjos andavam no meu carro quando eu passei o limite de velocidade e eles caíram, e mesmo assim o Senhor me salvou. Quantas doenças eu podia ter pegado, eu não peguei, entendeu? Nós vamos lembrar de como era quando nós éramos aqui, nesses tabernáculos tão provisórios. Então a festa de tabernáculos fala da volta de Jesus, fala do nosso corpo glorioso, fala do final do propósito de Deus. Vocês entenderam? A cruz, o batismo no Espírito Santo e o corpo glorioso e a volta de Cristo, beleza? Só que agora presta atenção que nós vamos chegando aonde nós queremos chegar mesmo. Entre Pentecostes, que é batismo no Espírito Santo, e tabernáculos, que é a volta de Cristo e o corpo glorioso, tem duas coisas que precisam acontecer antes. Chama-se festa de trombetas e dia da expiação. Alguém já ouviu falar de Yom Kippur? Vocês já ouviram falar de Yom Kippur? Yom Kippur é o dia da expiação. No 7º mês tem a dia das trombetas, primeiro dia. Só toca a trombeta o dia inteiro. Se fosse o Brasil, ficava soltando fogos, entendeu? Mas como é Israel, toca a trombeta o dia inteiro. Dia inteiro. Por que toca a trombeta o dia inteiro? Para avisar que está chegando o dia mais terrível do ano, que é o dia 10, que é o dia de Yom Kippur. 10 dias depois de tocar trombetas, vem o dia da expiação. O que vai acontecer nesse dia? É o único dia no ano que o sacerdote vai entrar no Santíssimo Lugar e tem que torcer para ele não morrer, porque ele vai entrar na presença de Deus uma vez no ano, no Santíssimo Lugar, e vai derramar sangue ali em cima, para que a nação não seja destruída, para que a ira de Deus não venha sobre a nação. E ele vai pegar um bode e vai confessar os pecados de todo o povo naquele bode, e vai mandar o bode para o deserto para levar os pecados embora. Chama bode expiatório. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E o povo fazia o quê? Não era igual na Páscoa. Na Páscoa eles comiam o cordeiro lá dentro com pão asmo e tinha sangue na porta, certo? Isso é Páscoa. Mas em Yom Kippur, no dia da expiação, não é cordeiro, é bode. E não é cordeiro que morre para o sangue ficar na porta, não. É bode que leva os pecados embora e confessa os pecados e dá nome nos pecados. E o outro bode morre e o sangue dele é levado para o Santíssimo Lugar, não é dentro das tendas. E o que o povo fica fazendo nesse dia? Eles ficam dentro das suas casas, a Bíblia diz, afligindo a alma. Eles ficam tristes, eles ficam arrependidos, eles ficam com temor. Em Israel até hoje eles chamam os dias terríveis, os 10 dias terríveis. Eles ficam pensando tanto que eles têm machucado o coração de Deus. Eles ficam pensando que o sacerdote vai expiar isso, vai perdoar isso, vai cobrir isso, e que um bode teve que morrer por isso. É claro, gente, que a cruz de Cristo engloba tudo. Ele é o cordeiro da Páscoa, ele é as tábuas da lei, ele é o bode expiatório, ele é o bode que morre, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele é tudo. Mas para nós, a revelação cai devagar. Cai devagar. Primeiro ele nos liberta do mundo, nos tira do mundo. Depois ele derrama o Espírito Santo. Mas você acha que quando o Espírito Santo desce sobre você, você fica santo? Não. Você começa o processo de ser transformado numa pessoa santa. Ele é primícias, ele é o início. Sabe por que demora? Porque tem que ter a sua cooperação. Se você não cooperar, não vai acontecer nada. Mas se você sozinho consegue se santificar? Não. Você nem sabe o que você tem que mudar. Você pensa que é uma coisa, na verdade é outra coisa. Sabe, eu brinco que assim, quando a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Gente, a igreja hoje, vocês acham que a igreja hoje é santa? Gente, eu fiz uma pergunta, vocês entenderam a pergunta? Que tem algumas pessoas que escutaram. Você pode mexer com a cabeça assim, a cabeça mexe. Se você acha que a igreja é santa, faz assim. Se você acha que a igreja não é santa, faz assim. E se você não sabe, faz assim, mas faz alguma coisa.
É tipo, tem que fazer alguma coisa. Vou fazer a pergunta de novo. Vocês acham que a igreja de Jesus hoje no mundo é um povo preparado para Jesus voltar? É uma noiva que não tem defeito? Irrepreensível, igreja gloriosa? Você acha que se ele viesse agora, ele não tinha que vir com um vidro de alvejante para dar uma melhorada na noiva? A noiva não está toda estropiada, a noiva não está toda machucada, a noiva não está cheia de problemas. Você acha que Jesus volta para uma igreja assim? Ele não volta para melhorar as coisas. A Bíblia diz que ele já tratou do problema do pecado. Ele volta a segunda vez para receber uma noiva gloriosa. A Bíblia diz em Romanos 8 que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação não aguarda Jesus voltar, a criação aguarda nós sair da caverna e começar a ser gente igual a Jesus. A manifestação dos filhos de Deus. Ele plantou uma semente, ele quer agora colher essa semente, muitas sementes iguais a ele, igual a semente que ele plantou. E o Espírito Santo desceu no século passado, o Espírito Santo veio no século passado, em ondas após ondas, e até hoje o Espírito Santo está sendo derramado. Mas a igreja não é santa, e a igreja não é unida, a igreja não tem o amor de Deus uns pelos outros, a igreja não tem santidade, a igreja não tem pavor do pecado, a igreja não tem temor de Deus. Isso é fato, não é verdade? Somos salvos? Sim. Temos o Espírito Santo? Sim. Somos santos? Não. Tem um monte de problema? Sim. Nós arrumamos encrenca uns com os outros toda hora? Sim. Nós não aceitamos irmãos que são lavados com o sangue de Jesus só porque eles creem um pouco diferente que nós. Nós não temos unidade, nós não temos santidade, nós temos problemas sérios. E mesmo sendo batizado nas águas, crendo em Jesus, tomando a ceia, recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, curando, continuamos com esses problemas. Mas Deus sabia. Deus sabia. Presta bem atenção, gente. Deus sabia. Ele avisou pelas festas que ele não vai voltar em tabernáculos sem primeiro ter trombetas e segundo ter Yom Kippur. Vem um avivamento sobre a terra que não vai ser Azusa de novo, não. Não vai ser avivamentos como o passado, não. Vai ser algo muito diferente, muito maior e muito mais profundo. E vai doer. O juízo começa pela casa de Deus. Nós não estamos preparados para encontrar com Jesus como igreja. Se nós morrermos, nós estaremos com Ele e Ele vai nos receber e vai estar tudo bem, certo? Mas para Ele voltar para a terra, para Ele envergonhar Satanás, para Ele dizer para Satanás: olha o povo que eu ganhei, olha meu povo que é igualzinho a mim, falta alguma coisa ainda. O que falta? O dia das trombetas e o dia da expiação. O dia das trombetas fala da palavra profética, fala do profeta Elias. A palavra de Deus vem como trombeta, a palavra de Deus vem para a igreja toda. Irmãos, preparem-se, porque nós vamos ver a palavra de Deus vindo sobre o mundo de uma forma que nós nunca vimos antes. Nós vamos ver uma palavra que não vai sair de Dallas, não vai sair de Paris, nem de Roma, nem de São Paulo, vai sair de todos os lugares ao mesmo tempo. Vai ter novos convertidos, vai ter crianças, vai ter adolescentes, vai ser uma palavra geral que vai atingir todas as tribos da igreja, vai atingir pessoas que estão dentro das denominações, vai atingir católicos que creem em Jesus e são transformados, vai atingir um monte de gente. E essa palavra eles vão falar assim: novo som, palavra diferente. Deus voltou a aparecer em Sião, a palavra do Senhor voltou a Samuel, vai voltar a palavra do Senhor, vai vir. Isso chama-se dia de trombetas. Mas depois do dia de trombetas vem o dia da expiação, vem algo, sabe? Nós vamos encontrar com Jesus de uma forma como nós nunca encontramos, e isso vai nos arrasar inicialmente, porque nós vamos ver o tanto que nós somos condescendentes com o pecado, coniventes com o pecado,
o tanto que a gente não sabe que o pecado machuca o coração de Deus. A Bíblia diz, gente, talvez seja difícil para você entender isso. A Bíblia diz que nós seremos eternamente traumatizados com o pecado. Tem um ditado popular que diz: gato escaldado tem medo de água fria. Pois é, quando nós encontrarmos que aqueles olhos de fogo de Jesus no Santíssimo Lugar, nós vamos ficar tão assustados como o nosso pecado machuca o coração de Deus, que quando chegar perto da tentação, nós vamos fazer igual o gato com água. Deus me livre. Nós vamos ter um temor de Deus, do pecado, que vai ser um trauma. Nós vamos ter nojo do pecado, nós vamos ter trauma do pecado, e o pecado nunca mais vai conseguir nos alcançar. Os irmãos estão entendendo? Chama-se vacina. O dia de Yom Kippur é vacina contra o pecado. Antes de encontrar com Jesus na sua volta, nós precisamos encontrar com Jesus no Santíssimo Lugar. Ele virá e nós vamos ficar arrasados diante dele, e vai ter muita perseguição. Se teve perseguição quando o batismo do Espírito Santo veio sobre a igreja, e falaram que era fanático, e falaram que era absurdo, e falaram que não tinha nada a ver, quando vier esse avivamento, cristãos, pessoas teólogas vão nos perseguir, vão nos trair, vão nos entregar, vão falar que nós somos hereges. Mas Deus vai fazer uma coisa inédita. Ele vai fazer uma coisa como Ele nunca fez, e vai ter um povo que vai ser amoroso com os pecadores, mas vai ser intolerante com o pecado. Vai ser um povo que não tem legalismo, não fica levantando bandeira na rua contra isso, contra aquilo, mas é um povo que é santo de verdade, porque encontrou com o santo, e a sua santidade, seus olhos de fogo nos afetaram e tocaram em nossos corações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Assim, isso é obra nossa? Não, isso é obra de Deus. Mas isso está nas Escrituras? Está nas Escrituras. Está muito claro que nós estamos pós-Pentecostes, pré-tabernáculos. Se Ele cumpriu Páscoa na Páscoa, se Ele cumpriu Pentecostes no Pentecostes, você acha que Ele não vai terminar de fazer o que Ele estava fazendo? Ele vai fazer isso. Isso vem sobre o mundo. Ele sabe que só Páscoa e só Pentecostes não resolve. Ele vai fazer uma obra no dia das trombetas e no dia da expiação, que vai preparar uma igreja gloriosa para a volta dele. Aí ele vai poder voltar, aí nosso corpo vai poder ser transformado, aí vai começar o milênio, aí vai começar muitas outras coisas. Mas não pode ficar assim, achando que as coisas vão continuar como estão. Deus vai derrubar estruturas, vai acabar com as estruturas de igreja que nós achamos que são tão obra de Deus. Ele vai abalar tudo que puder abalar. Nós vamos ficar assim, sem chão, mas nós vamos encontrar com Ele, nós vamos manifestar Ele. Ele vai estar em nossas famílias, Ele vai estar em nossas amizades, em nossos relacionamentos. Nós vamos ser pessoas perseguidas, traídas, porém fiéis, perseverantes, manifestando a glória de Deus e preparando o mundo para a volta de Jesus e a última colheita. Amém, irmãos? Deu para entender um pouquinho? Isso aí vocês podem escrever, vocês podem garantir que isso não é detalhe escatológico, isso é fato bíblico, provado, tem que acontecer, sabe? Precisa acontecer, e Jesus não volta sem terminar o que Ele começou. Vamos ficar em pé e vamos orar. Glórias a Ti, Jesus. Senhor, nós pedimos a Ti que Tu abras nossos olhos, como Daniel, que leu nos livros que 70 anos era o que o Senhor tinha profetizado, e ele começou a orar. Ajuda-nos a entender Teu mover nesses dias. Ajuda-nos a entender onde nós encaixamos nesse mover. Ajuda-nos a entender o que nós devemos estar fazendo agora. Não deixe-nos estar dormindo, não deixe-nos estar despreparados, distraídos, preocupando com muita coisa que não tem nada a ver. Ajuda-nos a estar atentos, com nossos olhos em Tuas mãos, em nossos olhos em Teu rosto, em Teus olhos.
Senhor, ajuda-nos a perceber o som da trombeta quando começa a tocar. Ajuda-nos a entender a seriedade dos nossos pecados e começar a ter arrependimento profundo. Ajuda-nos a começar a entender o tanto que o Senhor quer um povo santo, o que é santidade. Senhor, eu peço a Ti, perdoa-nos por ser tão levianos, tão assim, sabe, condescendentes com o pecado nosso, dos outros. Ajuda-nos a ter tristeza pela igreja, ajuda-nos a ter tristeza pelas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter tristeza segundo Deus, ter arrependimento segundo Deus. Ajuda-nos a afligir nossas almas, ajuda-nos a entrar em arrependimento, ajuda-nos a entrar nessa obra que o Senhor vai fazer na terra. Prepara-nos, não nos deixe fora do Teu mover, inclua-nos no Teu mover. Senhor, é isso que nós pedimos. Abençoa Teu povo aqui, nessa igreja, nessa congregação. Abençoa que seja um povo preparado, e que seja muitos homens e mulheres e jovens que vão preparar outras pessoas para a Tua volta. Levanta essa geração, levanta vozes proféticas, levanta vozes de trombetas, levanta pessoas aqui, jovens, que vão anunciar a Tua palavra, vão anunciar a Tua palavra em todo o Brasil, no mundo, Senhor. Levanta, nós cremos em Ti, que o Senhor vai levantar muitos profetas, muitos trombeteiros, muitas pessoas sinceras, que vão honrar o Teu nome, Senhor. Eu creio nisso. Nos abençoa nessa noite, nos ensina como preparar para os dias que virão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus.